Salve, salve, minha comunidade sustentavelmente criativa. Um abraço para os meus alunos de ciência, um abraço para os meus amigos, um abraço para a cidade. É uma honra estar aqui com vocês. A gente vai estar dando início a uma série de vídeos onde envolve essa nossa filosofia de vida, essa nossa proposta de trabalho, envolver a sustentabilidade e a criatividade, né? Esse é um tema que hoje está muito em pauta, faz parte das nossas pesquisas e dentro desse projeto a gente quer trazer algo que ligue a criatividade das cidades, do lar, né, em tempos de Covid e a sustentabilidade, que nesse caso seriam as plantas, né? O poder que as plantas têm na nossa sociedade, né? Todo o vigor histórico e ancestral das plantas, das árvores, das herbáceas, das arbustivas, que eu também vou explicar isso ao longo desse nosso processo, dessa nossa experiência, né? E, em específico, os bonsais, a arte do bonsai, né? E algumas derivações, como a kokedama, como o ikebana, todas representações de propostas que unem o meio ambiente, a natureza e, em específico, as plantas e a criatividade, seja no âmbito decorativo, seja no âmbito ancestral espiritual, seja no âmbito da aquisição de mais saúde, resiliência e força, né? Principalmente quando a gente entende a história do bonsai, a gente vai entender muito bem essa relação entre a força, a sensibilidade, a delicadeza e a potência. Como o bonsai está relacionado a isso e como a cultura oriental tem essa relação de intimidade e de troca de informação e de espiritualidade com as plantas, e especificamente com os bonsais. Sendo assim, é importante a gente entender o gigantismo desse mundo das plantas, enquanto proposta da criatividade, enquanto uma ferramenta na busca de saúde mental. A gente precisa primeiro entender a importância das plantas na cidade, né? Atualmente a gente vê que a importância que se dá a plantio, ao verde, aos cursos de paisagismo na internet, no YouTube, no TikTok, a necessidade das plantas nesse tempo de Covid, todas essas impressões são tidas como propostas propostas e alternativas de busca de maior criatividade no ambiente, seja ele urbano ou seja ele doméstico, né? Na nossa casa as plantas entram perfeitamente bem, dando a funcionalidade na cor, no aspecto sinestésico dos cheiros, dos aromas, né? O que eles chamam também de jardins sensoriais, pode ser feito numa casa. Mas na cidade a gente entende que o paisagismo, né, principalmente, e o que a gente também chama de planejamento arborístico, ele está muito ligado à questão da função, né? As árvores dentro da cidade têm um aspecto estético, mas elas têm um aspecto principalmente funcional, né? De sombreamento, regulação e conforto térmico, né? Fornecer frutos, em casos específicos, fixação do solo em áreas de encostas, né? E o cênico paisagístico. Então é isso. A importância das plantas no aspecto técnico, no que tange a cidade nos aspectos técnicos, e a importância da planta no que tange os aspectos domésticos, né? Residenciais, esse cuidado mais íntimo, né? E aí que entra essa proposta da nossa discussão. O bonsai como esse símbolo, né? O bonsai como esse ícone de transformação, de cuidado, de retomada da sustentabilidade em tempos tão difíceis. E, como a proposta prega, principalmente no sentido de trazer resiliência e saúde mental para as pessoas e para as famílias. Porque o que acontece, gente? Essa nossa proposta de entender o bonsai como arte e como ferramenta de saúde mental, ela tem um toque muito importante aí para iniciar a nossa conversa, que é como a arte do bonsai, da forma que nós vamos ensinar e da forma como nós vamos propor como experimento, como ela pode unir as famílias ainda mais, e principalmente nesse tempo de Covid, né? O bonsai, essa arte do bonsai, se ele for integrada
junto com as atividades familiares, ele traz um bom resultado no que tange a relação da família, a harmonia, né? Buscar atividades para se fazer em tempos onde a gente está mais próximo por conta do isolamento social, né? Por mais que ainda já estejamos já vacinados alguns, mas a gente criou esse novo hábito, né? Dentro das nossas residências, de estar mais próximo, de tentar fazer com que a casa fique mais criativa, mais interativa, entendeu? Porque agora não é só espaço de sono, é espaço agora de trabalho. Então é por isso que nós trouxemos essa proposta do bonsai. Sendo assim, da onde surge essa ideia? Por que surge essa ideia, né? Essa ideia surge através das GG Artes Espaciais, que é uma proposta que nós temos de fazer atividades sustentavelmente criativas, onde nós já trabalhávamos anteriormente com o cultivo, o manejo e a pesquisa na área do bambu. Então, ao longo do tempo, nós fomos também nos aproximando dessa atividade. Através do bambu e de outras atividades dentro da botânica que nós tínhamos, nós nos interessamos pela arte do bonsai. E descobrimos toda essa potência educativa, toda essa potência pedagógica, né, e resiliente que o bonsai pode trazer. Porque como surge isso na história, né? O bonsai, ele surge primeiramente, essa discussão do bonsai, ligado ao Japão e à China. Mas o Japão foi importante em popularizar, né, trazer um maior vigor, maior complexidade ao campo do bonsai, né? Por quê? Tanto mulheres, todas as comunidades do Império, no tempo do Japão, tinham uma relação muito forte e espiritual com as plantas, né? É tanto que eu vou também falar um pouco da Ikebana e vou falar um pouco da Kokedama, né? Mas a questão do bonsai também ela tem uma relação espiritual no seu início, né? Primeiro, donas de casa, citadinos dos primeiros povoados e principalmente os samurais, olha que coisa incrível, principalmente os samurais, eles tinham uma relação muito íntima com o bonsai, que era qual? De, através do que significa o termo bonsai, que é a arte do jarro, de plantas em jarro, eles faziam o quê? Faziam todo esse trabalho, né? Primeiro de entender um jarro específico para a planta e depois entender como a planta ficaria, ou como uma planta como uma arbórea, principalmente o que eles chamam dos geníporos, né? No Japão, que como fazer um pinheiro, que é um pinheiro, né? Como fazer um pinheiro de dimensões enormes se adaptar a um jarro pequeno, né? E qual era a intenção disso? Vocês me perguntam, mas Giovanni, qual era a intenção de minimalizar, de fazer uma árvore que ficaria gigante, ficar dentro de um jarro? É porque para eles, no Japão, existiam alguns pontos que são fundamentais na discussão, que são a relação espiritual com a planta, né? Quando um samurai, ou quando qualquer tipo de aldeão que tinha uma relação mais íntima com as plantas, ele começava a fazer uma conexão com essa planta logo nova, ele, através do cuidado, da destreza, de todo o acompanhamento que tem que ser feito nos jarros, que depois eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas ou nas próximas videoaulas, todo esse cuidado, a retirada da planta da floresta, todo esse caminho que se faz para poder encontrar a melhor muda para se transformar em bonsai, né? O melhor espécime para se transformar em bonsai, todo esse caminho trazia para o samurai, ou para quem cultivasse da arte, toda uma sensibilidade, toda uma relação de disciplina, né? De consciência de si e consciência da planta. Então, todo esse treinamento inicial, que a miúde parece ser algo corriqueiro ou cotidiano, era para esse guerreiro ou era para esses aldeões um baú de energia, um baú de forças, uma fonte inesgotável de habilidades que poderiam ser usadas em outras esferas, né, da sua vida. E no caso dos samurais, principalmente na arte de guerrear, nas artes marciais, nas decisões que teriam que ser tomadas em coletivo, nas melhores decisões que deveriam ser tomadas para o grupo. Então o bonsai tem essa força, né, de trazer para essas respectivas entidades que faziam parte desse tempo, né, essa força extra ligada à espiritualidade, ligada à meditação, né? E isso é muito importante para a gente começar a nossa história. O outro ponto, né, dessa história nascente do bonsai é que eles tentavam fazer que a árvore em miniatura tivesse os mesmos elementos
as mesmas características de uma árvore composta dentro de uma floresta. E isso, gente, vocês vão ver que não é algo fácil. O bonsai, mais do que a planta em si, é uma relação de vida, é uma relação temporal com a planta, né? O bonsai não é uma técnica que você adquire resultados a priori. Você consegue os resultados com um longo e perseverante processo de cuidado da planta e cuidado de si, né? Para vocês terem ideia, tem bonsais de 300, 400 anos ainda vivos no Japão, né? Que movem toda uma cultura, movem toda uma economia criativa. Então, os samurais tinham também o objetivo de moldar a árvore ao ponto que ela chegasse a ser verossimilhante ao formato que ela se encontra na natureza. E isso é mais um ponto muito ligado a uma disciplina, à espiritualidade, a uma escola, à criação de um conhecimento, a criação de todo um saber que só poderia ser ancestral. Porque o bonsai ele tem essa perspectiva da ancestralidade. É uma planta que é construída a sua forma, né, o seu arranjo ao longo do tempo. Por ela não estar em contato direto com o seu sistema natural, ela precisa de cuidados ainda mais extremos para poder ter um desenvolvimento adequado, poder dar flores de qualidade, e possivelmente frutos. Então, você tem um trabalho de cuidado muito fraternal, muito familiar. A planta torna-se um elemento da sua família, um elemento da sua vida. Não é uma planta de período curto, são plantas de períodos longos, geralmente. Algumas questões que eu vou desmistificar também. Ah, Giovanni, será que só bonsai de arbóreas? Não, lá na frente eu vou conversar um pouco mais sobre isso e vou explicar que não necessariamente. Se você for seguir correntes mais tradicionais do mundo do bonsai, talvez você vai ter alguns problemas, mas a gente está aqui trabalhando com a perspectiva onde a gente quer desmistificar, né, a criação e a produção do bonsai. E além disso, a gente também quer trazer mais didática para quem quer iniciar na arte, né? No futuro a gente pode dar cursos mais avançados, mas a ideia é a aproximação da comunidade de maneira didática e pedagógica do mundo dos bonsais. Então é necessário toda essa explicação para que a gente chegue lá. Então, voltando a entender que os asiáticos têm uma relação, principalmente Japão, China, uma relação muito aprofundada com as plantas. Muito além desse aspecto urbanístico, da função das plantas para atender a demandas urbanas, como sombreamento, demarcação, organização, clima, qualidade da água, a relação para esses grupos de cultivadores do Japão e do mundo inteiro hoje, porque essa é uma atividade que alcançou os vários rincões do mundo, eu vou explicar melhor isso também depois, o bonsai ele ganha essa característica, né? De ser uma planta ligada à espiritualidade, novamente dizendo isso, de maneira muito clara. Diferente de cidades no Ocidente, ou planejamentos urbanos, né, no Ocidente, que prevê que o paisagismo tem uma relação mais funcional e menos espiritual. Então é muito bom trazer isso para a gente, em tempos de Covid, em tempos de pandemia, né? Que a planta, muito mais do que as suas funções básicas de atender a cidade, o bonsai, ele tem esse atendimento de outras necessidades que nós temos quando nos relacionamos com o meio ambiente, com as plantas e com esses seres, né, que são muito importantes para a nossa vida cotidiana. E aí, nessa relação toda, né, plantas versus espiritualidade, versus função, Oriente e Ocidente, nós temos outro ponto fundamental que é as kokedamas, né? O tema é bonsai, mas eu vou estar sempre explicando e falando sobre uma série de variedades de plantas, desde plantas asiáticas, desde plantas aquáticas, porque também nós trabalhamos com a questão dos aquários, e é possível também cultivar bonsais em aquários ou o resto de bonsais valiosos em aquários. Então, galerinha, um outro ponto importante dessa nossa conversa inicial. Primeiro, recapitulando que a Ásia, o Japão, a China, né, de maneira mais forte, tem uma relação além da função com as plantas e com o bonsai especificamente. Mas o caso do bambu é a mesma coisa, a relação espiritual com o bambu, que também eu vou contar nas próximas conversas nossas, ela é muito forte. Ou seja, além de o bambu, no caso do bambu, favorecer na recuperação e na fixação de encostas para evitar acidentes, ele tem uma relação espiritual, o bambu, no Japão. E com o bonsai a mesma coisa. Tendo em visto isso, não só a arte do bonsai, mas existem outras duas artes muito importantes
nesse roteiro histórico, ou nessa gênese, né, da botânica doméstica, oriunda da Ásia. Quais seriam? Uma delas é a kokedama, né? Kokedama, que do japonês significa bola de musgos, né? A kokedama, ela é contemporânea do bonsai, né? Alguns historiadores até dizem que o bonsai se originou da kokedama, ou seja, uma bola de musgo que ficou jogada ao alento e que de repente ela conseguiu de maneira resiliente se recuperar, né? E se transformar numa pequena árvore. E aí entra um ponto importante na ligação entre a kokedama e o bonsai. Por talvez a kokedama ser anterior ao bonsai, né? E dar esse espaço na história da botânica ao bonsai. Mas o mais interessante que me recorda é que o bonsai também ele está muito ligado a uma história muito interessante, que o Japão é um país de um relevo muito acidentado, né? Rochas cristalinas, pontiagudas, alguns vulcões extintos, e não existe muitas áreas planas para cultivo, né? São áreas difíceis de cultivo, e olha que eles desenvolvem muito bem ainda, diante dessa dificuldade. E com os pássaros, o que acontece? Os pássaros pegam frutas nas partes mais baixas das florestas e vão para essas zonas mais altas. E quando eles vão para essas zonas mais altas são mais pedregosas, né? O solo é raso, um solo muito raso, com um pouco de sedimento. Mas mesmo assim, a natureza, com a sua resiliência, e é aí que está a grande lição do bonsai, né? Essa persistência, essa resiliência, essa vontade de querer se manter, de nascer, e esse é o maior exercício que a gente está querendo trazer com esse nosso experimento, né? Mesmo um bonsai lá em cima da montanha, ele consegue se desenvolver. Aí o que acontece? Você me pergunta, pô, mas ele consegue se desenvolver da mesma forma como ele se desenvolveria num lugar com um solo mais adequado? Não. E é por isso que é incrível, porque lá em cima ele consegue se desenvolver de uma maneira mais difícil, então ele começa a ganhar características na sua casca, na sua fisionomia, na sua morfologia, muito diferenciadas, que dão um toque a mais no bonsai. Não sei se vocês já perceberam, mas depois eu posso mostrar, existe aqueles bonsais com a casca bem deteriorada, que isso, o que eles querem representar na arte do bonsai quando eles fazem o bonsai dessa forma? Eles querem representar algo que é muito interessante, o fenômeno da natureza. Os bonsais que ficam nas partes mais altas das colinas e das montanhas do Japão, eles sofrem um processo de intemperismo através do choque. O que seria isso? Eles sofrem algumas deteriorizações e alguns danos na sua casca, no seu corpo, por conta de relâmpagos, raios e trovoadas, que acabam batendo nele e rompendo a casca. É tanto que existe essa técnica no bonsai, que depois eu posso mostrar alguns vídeos, onde se trabalha com o rompimento da casca do bonsai, para trazer essa semelhança, né, histórica, ancestral, como se fosse um raio que tivesse batido na casca do bonsai. Então, olha as relações místicas, mágicas, espirituais que os asiáticos e os orientais têm com, né, as plantas, especificamente os chineses e os japoneses. Então, nessa relação entre kokedama e bonsai, nós temos mais dois elementos, agora o bonsai e agora a kokedama, né? Hoje você vê a kokedama de maneira muito popular, né? Em cursos de paisagismo, na decoração de casas, em cursos no TikTok, como eu falei, no Instagram, nesses cursos de crafts e paisagismo. E a kokedama ela é incrível, porque ela não precisa do jarro, que é algo que é fundamental para o bonsai, né? Esse aspecto dialético e contraditório é muito incrível, que demonstra uma familiaridade entre os dois saberes, né? E a kokedama tem esse lance de não ter o jarro, e além disso você pode trabalhar com elas no âmbito pendurado, deixá-las aéreas, e isso traz uma textura estética para uma casa, para um jardim, para um museu botânico incrível. Então a kokedama tem isso, né? Retomando, são bolas de musgos. Então você faz a planta dentro dessa bola de musgos. Eu não vou dar essa prática, né? Mas é uma introdução para que vocês busquem novos conhecimentos e possam ir atrás de maneira autônoma desses saberes. E criem seus espaços, seus ateliês, seus laboratórios, pensando que não existe só o bonsai.
Mas o bonsai, ele traz junto com ele toda essa escola, né, da botânica asiática, e isso é muito interessante. O outro ponto, gente, é a ikebana, né? A ikebana significa flores vivas do japonês. O que seriam as ikebanas? A ikebana ela surge na Índia, muito conectada a arranjos florais, mas não é só isso, porque vocês vão ver que não tem essa relação com os arranjos florais para os defuntos como no Ocidente, ou pelo menos no Brasil. São arranjos florais que trabalham com equilíbrio, com troncos, com desproporcionalidade entre o jarro e o que vai em cima do jarro, com as flores frescas, entendeu? Colhidas na hora. Então você também já precisa ter um jardim para dar conta da arte da ikebana. Que seria isso? Construir esculturas em cima de jarros específicos para comemorar ou abençoar ou homenagear os mortos, né? Não só no dia da morte em si, mas nas datas de lembrança. Então a ikebana é isso, ela une uma espécie de uma maturidade dentro do que a gente entende na relação entre planta e espiritualidade, bonsai, espiritualidade, kokedamas, espiritualidade, né? E todo o aprendizado que isso traz. Então a ikebana tem esse lado mesmo, declarado, de levar, né? De levar as plantas, a beleza das flores, dos galhos. Às vezes nem tem flores na ikebana, às vezes são troncos compostos por outros elementos da natureza que não necessariamente precisam ser flores, né? E que vão constituir. E cada caso, cada cerimonial dentro da ikebana vai trazer um tipo de composição estética no que se diz objeto ikebânico, né? Então, é isso. A ikebana é relacionada ainda mais com o lado espiritual, com a adoração aos mortos ou a homenagem aos mortos. E isso é muito importante. Nesse primeiro momento, né, nessa nossa primeira conversa, eu queria trazer mesmo isso, né? Não só o bonsai, mas em que genealogia ele está preso, né? Em que artefatos históricos ele se construiu, né? Em que arquiteturas do tempo e do espaço o bonsai foi se transformando. E não teria como trazer todo esse conhecimento, né, conectado a esses outros saberes da botânica dentro da cultura asiática, né? Nas próximas experiências a gente vai trazer alguns outros temas relacionados principalmente ao bonsai, né? Mas esse momento é um momento histórico mesmo, para que a gente possa entender a base, né? A base que move toda essa paixão que o bonsai é hoje, né? O bonsai no Japão move milhões de feiras relacionadas à arte, né? Existem escolas, universidades importantíssimas da arte do bonsai, milenares, né? E que se desenvolveram no Japão enquanto pesquisa, ciência e arte, e que foram depois popularizadas no mundo inteiro. O Japão teve essa habilidade, esse dom de popularizar essa grande arte, por tudo que ela traz consigo, né? Por exemplo, desde os anos 70 existe uma das maiores escolas de bonsai, de bonsaístas do mundo, que é na Califórnia, né? Uma escola super bem valorizada. Nas próximas aulas eu posso trazer especificamente qual é o nome dessa escola. Mas a Escola da Califórnia de Bonsai, a Associação Californiana de Bonsaístas. Então, são escolas extremamente difíceis de entrar, requisitadas, né? Que trazem todo esse conhecimento, né? Todo um movimentar da economia criativa relacionada à criatividade e relacionada à botânica, que o bonsai traz, que tem essa preocupação. E outra, é essa história que também afasta um pouco as pessoas. O bonsai ganha, de alguma forma, ao longo do tempo, porque na história ele também estava ligado a uma certa aristocracia, né? Claro que as camadas mais populares, por essa habilidade própria dos territórios, fazia também o seu cultivo de bonsais, os seus cultivos de kokedama, os seus cultivos de ikebana, mas era algo relacionado às classes mais abastadas do Japão, né? E como eu falei, não que as classes mais humildes não fizessem, mas só que ao longo do tempo essas artes vão exigindo recursos, né? Vão exigindo uma certa infraestrutura para você realizar ela de uma maneira mais incrível possível. Então, isso também na modernidade foi trazendo um pouco de afastamento de uma outra parcela de pessoas que queriam participar do movimento do bonsai, por achar
achar difícil encontrar as plantas adequadas, ou quem mesmo orientasse, e depois disso descobrir que existe toda uma escola de jarros, que eu também vou comentar aqui. Quais são as plantas certas para a gente que mora aí numa região global mais tropical, né? E quem auxiliar? Porque, por exemplo, aqui mesmo no Rio Grande do Norte de Natal, a gente não tem uma escola que propicie o curso e o aprendizado do bonsai, né? Então, o nosso objetivo é estar trazendo isso, popularizando primeiramente e trazendo algo para vocês que é próprio dessa visão um pouco enganosa do bonsai. O bonsai não é essa coisa elitizada. O bonsai ele é muito mais atitude do que essa coisa elitizada. Como eu falei para vocês, claro que você, ao longo do tempo, adquirindo a arte, aprendendo um pouco mais, vai querer adquirir um jarro melhor. Não só porque ele é bonito, mas porque vai trazer mais conforto térmico para a planta. Então você vai vendo que não é um fator estético da escola do bonsaísta. É um fator que você vai entendendo que vai deixar a planta mais confortável, a planta mais bonita, a planta com maior nutrição, que é outro ponto que a gente também vai conversar disso, nutrição dessas miniaturas, né? E é isso, no sentido de entender que a dificuldade, a desmistificação da dificuldade de cultivar bonsai, ela é um dos nossos objetivos, né? O que a gente vai trazer aqui em algumas dessas nossas experiências que você pode estar cultivando com as plantas próprias da sua região, né? Economizando. Existem 3 ou 4 formas diferentes de você iniciar o seu bonsai e delas você vai entender o que é mais barato e o melhor para você. Então, é isso. Foi uma introdução, hoje uma introdução histórica dessa nossa experiência, que não é só o bonsai, mas o bonsai é o protagonista, né? Mas a gente vai estar tratando de várias outras plantas, plantas relacionadas ao nosso dia a dia, que também podem ser tratadas como bonsais, né? E o nosso objetivo era esse, de trazer esse primeiro fator histórico, para que nós entendamos que essa arte é tão potente porque por trás dela tem uma base cultural, histórica, simbólica, muito forte, né? De união de povos, muito ligado à coisa da última pincelada que eu queria dar, que é um dos pontos fundamentais da história do bonsai também. O bonsai está muito ligado aos monges que saíam dos seus monastérios, andando de monastério em monastério, oferecendo e levando o seu conhecimento. E para não ficar com muita saudade dos conhecimentos dos monastérios que ele tinha passado anteriormente, ele fazia o quê? Ele cultivava essas plantas em bandejas ou em jarros, miniaturas, porque ele poderia levar consigo com muita facilidade e tornaria-se uma companheira, ou o que eu chamo hoje dos primeiros pets, né? Seriam os bonsais, a título de acompanhar esses monges e trazer mais paz e resiliência. E esse é o nosso objetivo com esse curso, com essa atividade, com essa oficina, de trazer através do bonsai, das plantas, maior resiliência e saúde mental em tempos tão difíceis de pandemia. Muito obrigado. A gente quer deixar claro que o nosso objetivo é de popularizar, certo? Através do conhecimento botânico, esse conhecimento que é o bonsai. E deste conhecimento, né, de forma conclusiva, a gente levar para outros conhecimentos que tangem a cidade, né? Estudantes de biologia, estudantes de geografia, de ecologia, poder se beneficiar desse conhecimento que você pode estar trabalhando em casa, no seu laboratório privado, e pode estar levando para dentro do seu departamento da escola, para o seu departamento do seu trabalho, ou em qualquer instituição ambiental que você esteja, contribuindo com o desenvolvimento do conhecimento botânico, arbórico e paisagístico, começando na sua casa e levando isso para todos os cantos que você estiver, principalmente para o âmbito profissional. E para os amantes domésticos, né, aprender ainda mais para poder, em casa, poder ajudar sua família, trazer a família para junto disso e trazer mais união, harmonia e interatividade através da arte dos bonsais. Muito obrigado, até a próxima, galerinha!